Se liga só, hoje a gente vai falar de X-Men e Excalibur 2, e se vocês curtirem a gente pode fazer mais vídeos falando de mais de uma HQ. Então comentem aí embaixo e eu vou fazer de tudo para que quando chegarem as edições da próxima semana, nós já estejamos em dia com todo o Alvorecer do X, certo? Shazukara! Em X-Men 2 nós vemos mais um dos segredos sinistros apresentados lá em Potências de 10 sendo desvendados, além da relação entre a família Summers sendo um pouco mais desenvolvida. Inclusive começamos com uma sequência em que o Ciclope convoca os seus filhos para uma missão, já que Krakoa começou a se mover. E como o Cifra tá em uma missão no espaço com os novos mutantes, eles não conseguem se comunicar com a ilha para saber o que tá acontecendo. Assim o trio parte no Pássaro Negro em direção a uma outra ilha, que parece ser o destino do Lar dos Mutantes. É estranho porque como X-Men é teoricamente o principal título dos mutantes, a gente espera que ela seja mais independente, afinal de contas a própria Marvel sabe que não é todo mundo que vai conseguir acompanhar todas as edições do Alvorecer do X. Só que o que pareceu, pelo menos nesses diálogos entre os Summers, é que X-Men é o contrário, justamente o título mais dependente das outras revistas. Então o fato do Cifra não poder ajudar obriga o leitor a saber o que está acontecendo lá em Novos Mutantes, a citação da morte do Xavier faz referência ao que aconteceu em X-Force. Quem queria só um título dos X-Men pra acompanhar, porque já tava ficando confuso com duas revistas lá em Potências e Dinastia X, agora vai ficar ainda mais perdido. E eu confesso que a princípio também achei estranho a revista só citar a morte do Xavier sem fazer nenhum aprofundamento nisso. Afinal de contas, ela carrega o título de X-Men, e a gente espera que ela seja a revista que mais lide com as consequências da morte do líder dos X-Men. Mas como eu também já tinha comentado lá na análise da primeira edição, X-Men vai focar bastante no Ciclope e narrar a história sob o ponto de vista dele. Então encarando dessa maneira, dá pra entender porque outros fatos ficam de lado. Não é o ideal, mas acontece. Enfim, chegando nessa nova ilha, os mutantes logo dão de cara com um vulcão em erupção e tentáculos gigantescos saindo de lá, o que é só mais um dia normal na vida de um X-Men. Desbravando a mata, eles encontram uma espécie de rinoceronte do mundo invertido que atrai um monstrão ao melhor estilo HP Lovecraft. E aí, família que mata monstro gigante unida, permanece unida. Depois de saírem vitoriosos, os Summers vagam pela ilha procurando a fonte daquela estranha perturbação. E aí eles vão conversando sobre coisas da vida. Só que esse diálogo entre os personagens, pelo menos a princípio, causa muita estranheza. Porque o Ciclope fala sobre como a Prestígio precisa voltar pro Havaí para aproveitar o lugar. A gente percebe uma rivalidade saudável ali entre Cable e Rachel. Só que tudo de um jeito que parece muito artificial. O que é muito incoerente, porque X-Men é um dos títulos que continua a ser escrito pelo Hickman e a principal característica dele é o desenvolvimento de personagens. Então isso leva a gente a acreditar em algumas possibilidades. Primeiro, essa estranheza pode ser proposital. A gente tem que se lembrar que esses mutantes são clones dos mutantes originais, e a gente já chegou à conclusão de que os clones são modificados quando são trazidos de volta para se comportarem de maneira mais adequada em Krakoa. Então esse comportamento artificial pode ser justamente essa reprogramação para que os Summers se comportem como uma família. Segundo, em Fallen Angels eu falei que nós tínhamos uma equipe formada por personagens que surgiram na luta, na guerra, na violência. Só que quando você para pra pensar, todos os X-Men, todos os mutantes têm um histórico de luta pela sobrevivência, literalmente. Então, pela primeira vez, esses personagens estão tentando viver como uma família normal. Eles estão se dando essa oportunidade de aproveitar um momento em família, de conversar sobre uma viagem, de conhecer os interesses um do outro. Pode parecer uma coisa mecânica, até porque eles não sabem muito bem como fazer isso. Então eles tentam mimetizar o comportamento de uma família normal. Mas o papo de família é interrompido quando eles se deparam com uma estranha figura no campo. A princípio eles não conseguem se comunicar, então o Cable tem a brilhante ideia de dar um presente para mostrar que eles são visitantes que vieram em paz. Só que ele resolveu dar uma granada. Óbvio que essa porcaria estourou e levou a um confronto entre os mutantes e o Invocador. E logo de cara a gente percebe como o personagem é poderoso. Em menos de um segundo o cara convoca 3 monstros que parecem estar levando a melhor sobre os Summers, mas a Prestígio tem um lapso de consciência ali e consegue implantar
implantar o idioma de Krakoa na mente do invocador e assim eles conseguem se comunicar. Eu falei dessa maneira irônica porque isso me deixou questionando. Se ela conseguiu fazer isso com o invocador, por que ela também não tentou implantar um idioma na mente do Krakoa? Ok, por mais que Krakoa também seja mutante, ela ainda é uma ilha, então ela tem uma fisiologia diferente, não é como se a Prestígio conseguisse entrar num cérebro dela, então pode ser justamente essa a justificativa. Mas é engraçado quando a gente para pra pensar que tudo isso foi ocasionado por causa de um problema de comunicação, eles chegaram lá e tiveram um problema de comunicação que foi resolvido em um quadro. Mas eu preciso elogiar as artes do Lin Yu, porque elas são incríveis para esses painéis de ação. Os 3 Summers usando seus poderes, as cenas amplas no matagal, o visual das criaturas, tudo é muito bonito e combina perfeitamente com os traços do Yu. Mas eu ainda acho que a história do Hickman exige uma expressividade que o artista não consegue passar. Com isso, a gente tem até alguns quadros estranhos, em que você não entende se aquela expressão do personagem tá demonstrando que ele tá feliz, que ele tá bravo, que ele tá triste, que ele quer ir no banheiro. Então, nesse sentido, eu acho que as ilustrações do Yu combinariam mais com Fallen Angels, com X-Force, porque são histórias em que a gente não tem tanto dessa dramaticidade exigida e o foco é a ação, é a porrada. De qualquer forma, os personagens conseguem se comunicar e esclarecer que tudo foi um mal-entendido no exato momento em que Krakoa alcança o local e eles presenciam o reencontro entre Krakoa e Araco. E as ilhas celebram esse reencontro num momento em que até as rosas florescem em meio à selva hostil de Araco. Sim, nós presenciamos um coito entre duas ilhas. E é muito engraçado a quebra da situação ali com o humor do Ciclope dizendo que os seus melhores erros aconteceram dessa maneira. Vamos ver se a gente tá presenciando mais um erro aí. E agora nós ficamos em uma situação bizarra, porque os mutantes lutaram para transformar Krakoa em sua nação segura, que já foi invadida, que já teve o seu líder assassinado, e do nada uma outra ilha chega e se anexa ao local, agregando também os seus visitantes monstruosos. E a gente percebe que Araco ainda vive em uma constante guerra. O Invocador saiu de uma dimensão onde os 4 Cavaleiros do Apocalipse originais lutam eternamente para evitar que aqueles seres que invadiram a Terra no passado consigam voltar para a superfície. Inclusive, mesmo com a união das ilhas, Araco continua com aquela cara mais hostil, com seu vulcão ativo, então é bem provável que em algum momento essa guerra volte para a superfície e os mutantes tenham mais esse problema para lidar. Só que um dos grandes momentos da HQ é justamente o final, quando o Invocador se encontra com o Apocalipse e eles conversam naquele idioma que os Summers não conseguiram entender. Isso demonstra que esse é o dialeto ancestral, provavelmente da época em que a Guerra de Araco começou. Ainda mais surpreendente, ou não, depende do quanto você é impressionável, é o fato de que o Invocador é filho da Cavaleira do Apocalipse, que representa a guerra, e que o próprio Apocalipse se refere a ele como minha criança, dizendo que vai salvá-lo e fazer de tudo para protegê-lo, assim como irá proteger as suas outras crianças de Araco e de Krakoa. Bom, o que eu entendi desse final não é necessariamente que o Invocador é filho do Apocalipse com a guerra, como eu vi muita gente levantando essa teoria por aí. Pode até ser que seja isso mesmo, mas eu acho que ele considera qualquer um relacionado aos 4 Cavaleiros como seus filhos, como suas crianças, e ele vai fazer de tudo para protegê-los como tal. Assim como agora ele também abraçou o ideal do Xavier e vai fazer de tudo para proteger os mutantes de Krakoa. Então essa declaração para mim foi um pode deixar, agora eu vou cuidar de tudo, tanto da guerra com os 4 Cavaleiros originais, tanto da supremacia dos mutantes de Krakoa. Só que eu acho que o que o Apocalipse vai fazer é tentar assumir as rédeas de maneira hostil, o que pode levar a um confronto interno de Krakoa, já que o Magneto não deve gostar muito dessa ideia. Então pode ser que com isso o Apocalipse declare uma guerra à humanidade. Outra possibilidade é que desde o começo, quando o Apocalipse chegou lá em Krakoa e se comunicou com a ilha, ele já soubesse que em algum momento as duas ilhas iam se reencontrar. Então esse tempo todo ele ficou fingindo que estava defendendo a nova causa dos mutantes, mas na verdade ele só estava esperando essa reunião para poder resgatar os seus 4 cavaleiros e ressurgir como vilão mais uma vez.
A gente tem que se atentar à informação de que a Guerra de Araco tá se passando no Otherworld, que é o mesmo universo paralelo onde coexiste o reino de Camelot, que é, por acaso, o reino onde acontecem as aventuras de Excalibur, que a gente vai comentar nesse vídeo também, e que é o outro título que o Apocalipse tá envolvido. Então será que aquele interesse do personagem pelo portal que surgiu em Krakoa já era justamente uma tentativa dele resgatar os seus 4 cavaleiros lá de Otherworld? Bom, eu acho que a resposta para muitas das perguntas que nós levantamos nessa edição só vão ser respondidas na próxima edição de X-Men, porque isso é uma das características da escrita do Hickman. As histórias deles são arcos que envolvem muitas revistas e que demoram muito tempo para se desenvolver, mas quando chega no final, a jornada sempre vale a pena. Agora, entrando num portal direto pra Excalibur, a HQ começa com um flashback do Apocalipse, deixando outros 2 mutantes morrerem afogados, o que mostra pra gente essa contradição. Esse flashback retrata perfeitamente a visão que o Apocalipse defende. Ele não se preocupa em proteger os mais fracos, ele acredita na sobrevivência dos mais fortes. O que pra mim meio que reforça aquela teoria de que ele não tá contente com o modo como as coisas estão acontecendo em Krakoa. Ele prefere muito mais uma abordagem mais ativa, em vez desse lado passivo de Krakoa de tentar se estabelecer como uma nação e ser aceita pela humanidade. Ele quer guerra. Enfim, logo nós vemos o grupo formado por Betsy, Jubileu, Vampira e Gambit pegando uma carona com a capitã Kate Pryde até a ilha de Cornwall, onde eles esperam encontrar o farol Braddock e procurar alguma pista de como eles vão despertar a Vampira. Só que nisso eles são atacados por uma antiga lenda escocesa: o Povo Foca. Esse momento me lembrou muito aquela cena com as criaturas do Fosso em Aquaman, até mesmo com o pulo da Capitã Britânia na água para distrair os monstros enquanto a Kate conseguia fugir com seu barco. Uma coisa que eu adorei em Excalibur foi essa sensação de evolução da trama, e não só de progressão da trama propriamente dito, com a história dos personagens indo pra frente, mas até mesmo com uma mudança na narrativa. A gente começa com um flashback do Apocalipse, o que envolve muito mistério e levanta vários questionamentos sobre o comportamento atual dele. Depois, por mais que o Gambit esteja em uma situação tensa ali com a sua esposa desacordada, o tom do grupo é mais leve, é mais descontraído, parece aquele clima aventuresco que a gente tem nas histórias dos Marauders. Isso vira uma cena de terror que evolui para uma história de magia, com druidas, com construções saindo do chão. Sério, Excalibur é a minha história favorita do Alvorecer do X até agora. O grupo percebe que mesmo estando no lugar certo, eles não conseguem encontrar o farol Braddock. É quando a Capitã Britânia avista um grupo de druidas que mostram para ela que o farol foi destruído pela Mariana Sterne e o Pacto Aqaba, que agora servem a Morgana Le Fay. Se você não se lembra ou não leu a primeira edição, Mariana Sterne era uma das seguidoras da Morgana que acabou matando os seus companheiros e se uniu ao clã Aqaba. Isso tudo no final da primeira edição de Excalibur. Mas só um parênteses na história aqui. O visual desse druida não é só parecido com os mutantes que a gente viu no flashback do Apocalipse. Ele é simplesmente igual aos caras, só que de barba. Sem contar que eles estavam invisíveis pro restante do grupo. Eu sei que existe toda essa mística da Capitã Britânia agora se tornar a defensora do legado de Camelot, da defensora da Bretanha, então talvez seja este misticismo que explica porque os outros personagens não conseguem chegar os druidas. Mas eu acho que esse visual idêntico entre os personagens é proposital, e que não dá pra acreditar nessa informação aí de que o cara é humano. Enfim, os druidas reconhecem a autoridade da Betsy como Capitã Britânia e com isso eles recebem a permissão para reconstruir o farol, que ressurge a partir do corpo da Vampira e ela se torna a nova luz do farol. O farol Braddock, para quem nunca acompanhou as histórias do Excalibur, é o quartel-general da equipe, um lugar onde eles se reúnem e que possui um portal para diversas dimensões, principalmente Otherworld, onde está localizada Camelot. Agora, o novo farol também é um portal para Krakoa, já que ele foi reconstruído a partir das flores da ilha. E eu tenho certeza que isso é mais uma coisa proposital, mas já a gente conversa sobre isso. O grupo se abriga no farol para passar a noite, mas a Betsy e a Jubileu têm estranhos sonhos envolvendo o Apocalipse. No pesadelo da Jubileu, o Apocalipse aparece no farol carregando o seu filho adotivo e tem uma conversa ameaçadora como nenhum segredo pode ser escondido dele em Krakoa.
o que faz com que ela saia correndo pra ilha e traga o seu filho consigo pro farol. Já na visão da Betsy, ela se vê em um campo com uma raposa de fogo carregando uma espada nas costas, que parece ser a própria Excalibur. A raposa guia a Capitã Britânia até uma estátua do Apocalipse e em um dos pratos que ele tá carregando podemos ler as inscrições: ele está nos usando, nós podemos usá-lo. Pra mim, essa raposa do sonho da Betsy e até mesmo todo o pesadelo da Jubileu são manifestações da consciência da vampira. É o modo que ela encontrou pra se comunicar com a equipe. E mais uma vez reforçam essa ideia de que o Apocalipse tem segundas intenções sim em Krakoa. Curiosamente, o Gambit é o único que não tem um sonho, ou pode ser que ele teve sim uma visão, mas ela não foi compartilhada com os leitores e só vai ser revelada em algum momento mais adiante na história. Enfim, o farol é atacado pelo Pacto Aqaba e a Betsy tem uma conversa mental com o Apocalipse, em que ele esclarece que esse Pacto Aqaba é sim a evolução do clã Aqaba que servia ao Ensabanur, só que ele os abandonou e com isso eles se voltaram contra os mutantes. Com a chegada da Mariana Stern no grupo, ela deve ter sido a ponte entre o clã Aqaba e a Morgana Le Fay, e com isso surgiu o Pacto Aqaba que luta pelos interesses dela na Terra. Ou o Apocalipse tá mentindo. Como foi dito lá na primeira edição de Excalibur, o portal entre Krakoa e Camelot foi aberta de dentro do Otherworld. Então alguém lá de dentro pode estar trabalhando com o Apocalipse, e pode ser justamente a Morgana. Até mesmo o fato do farol ter sido destruído e agora ser recriado com os poderes de Krakoa é muito conveniente. A gente sabe que a Guerra de Araco tá acontecendo no Otherworld, então tudo parece indicar que o Apocalipse tá orquestrando as coisas para resgatar seus 4 cavaleiros originais do Otherworld. Mesmo assim, ele consegue convencer a equipe a atravessar para o Otherworld, alegando que ele e a vampira podem ficar protegendo o farol, sugerindo aí mais uma vez que existe um certo nível de consciência da mutante, ela não tá só em coma ali descansando. Mas quando eles atravessam o portal, terminamos em uma situação completamente inesperada, onde o filho da Jubileu se transformou em um dragão gigante. Aí fica a questão, desde que o personagem surgiu lá em 2013, ou seja, são 7 anos e esse bebê não cresce, ficou estabelecido que o Shogo é um humano e não um mutante. Será que isso foi alterado e essa é uma primeira manifestação precoce dos poderes do Shogo, ou isso foi provocado pela Morgana, pelo Apocalipse ou simplesmente pela entrada deles no Otherworld? Aí vamos ter que esperar pra descobrir. Mas como foi esse final, eu sinto que essa é a palavra que define Excalibur: imprevisível. Não dá pra saber o que vai acontecer a seguir, justamente porque a revista tem magia, tem esse clima de contos de fadas, tem o clima heróico dos X-Men, tem o clima das aventuras dos Marauders. Eu acho que Excalibur é o título mais complexo do Alvorecer do X, e não por ter uma leitura difícil, mas por ter vários elementos e conseguir equilibrar todos eles muito bem. Mérito do roteiro da Tini Howard, que tá sensacional, e das artes do Marcus Stoll, que consegue acompanhar o ritmo que a história exige. Então quando a história tá mais calma, a gente consegue sentir nas expressões dos personagens que eles estão com a guarda baixa, que eles estão se divertindo. Quando a história fica mais tensa, os personagens ficam mais agressivos, até que tudo culmina naquele painel maravilhoso da Capitã Britânia tendo uma conversa psiônica com o Apocalipse e ele chegando e destruindo tudo, essa demonstração imensa de poder. Excalibur é o meu título favorito do Alvorecer do X e eu irei defendê-lo. Mas e você, gostou mais de X-Men 2 ou Excalibur 2? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Depois de saírem vitoriosos os pela ilha procurando a fonte da... Eu acho que é melhor tirar essa parte. Ainda mais surpreendente... Enfim... Dá pra cortar aqui. É quando a capitã... Portal pro...